O grande erro da maioria das pessoas é buscar a compreensão alheia, buscar a consideração das pessoas. O grande erro, embora não seja da maioria, vai ter pessoas, é claro, na sociedade que vão entender você, mas elas são limitadas também. Então, o grande erro nosso, né, eu me incluo nisso, é a gente buscar o amor do próximo, buscar que as pessoas gostem da gente, que as pessoas nos aprovem. Baseado nas minhas experiências e também nos entendimentos que eu tenho através de livros, né, muito estudo, pesquisas, as pessoas estão carentes de amor. E elas buscam esse amor, essa compreensão lá fora. E uma vez que a maioria das pessoas fazem isso, é dar murro em ponta de faca a gente, né, pessoas que estão mais maduras, sabem do que eu estou falando. É um grande erro a gente fazer isso. Por quê? Porque grande parte da sociedade elas têm problemas disfuncionais. O que é um problema disfuncional? Problema disfuncional é quando você vem de um lar o qual o seu pai, a sua mãe, né, não deram certo. Eles não viviam em harmonia. E na grande parte existe ali o problema com álcool, com drogas, né, algum tipo de vício, um transtorno, transtorno mental, alguma disfunção. Então, disfunção é isso, quando a gente não consegue lidar com as emoções da gente. E grande parte das pessoas elas estão carentes, buscando a aprovação das outras pessoas. Elas, elas se sentem bem quando outras pessoas validam ela. E muito mal sabem elas que buscar a validação do outro é prejuízo, é bobeira, é um tiro no pé, porque a maioria da sociedade, eu não estou generalizando, é claro que existem pessoas com boas intenções, muitas pessoas com boas intenções na sociedade, mas mal sabe essas pessoas que elas vivem num ambiente artificial. Ou seja, a sociedade é artificial. As pessoas se comportam lá fora fazendo um teatro, agindo como se fossem algo que não são, só para não ficar feio. Justamente por isso que existe as autoridades para poder conter certos tipos de comportamento. Imagine só se as pessoas fossem agir lá fora da mesma forma que agem dentro de casa. Porque dentro de casa, grande parte das pessoas não respeitam. Pai não respeita filho, filho não respeita pai. Não estou aqui para culpar o pai, não estou aqui para culpar a mãe, não estou aqui para culpar o filho, porque o pai também recebeu essa energia, esse ensinamento dos seus pais. Portanto, ele passou essa energia para o filho, o qual vai passar para o seu filho. Então, esse entendimento que o filho tem, essa visão que ele tem de mundo, foi obtida através dos seus passados, dos seus pais, cuidadores. E aí, como ele não encontrou dentro da casa dele compreensão, amor, consideração, ele não foi tratado como um ser humano que sofre, que tem suas dores, as suas dificuldades. Por conta do pai também não ter obtido isso, absorvido isso dos seus antepassados, então ele acredita que lá fora as pessoas vão fornecer isso para ele.
Como eu disse, ele não sabe que lá fora é artificial, que as pessoas fazem um papel lá fora. É claro que não estou generalizando, mas as pessoas lá fora fazem um papel de acolhedoras. E muitas pessoas ingênuas, pessoas boas, né, boas de coração, mas por conta da sua ingenuidade, né, e por conta também do atropelo, da contradição que ela recebeu familiar, então ela busca lá fora isso. E ela não sabe que lá fora ela vai de peito aberto, de coração aberto, buscando e acreditando que lá fora os amigos, entre aspas, ela acredita que essas pessoas vão compreendê-las, né, vão aconselhá-las, né, de forma correta, de forma sincera, verdadeira. Como ela está muito machucada, né, como ela veio estar machucada no ambiente familiar, como ela já não acredita mais, embora ela consiga às vezes até fingir lá dentro, mas existe por trás, nos bastidores dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, existe ali, embora seja oculto, inconsciente, talvez ela mesma não sabe. Então, por conta dela estar ali, como que eu falo? Ela está desgastada, né? Já não acredita mais no exemplo. Por exemplo, um pai pede para o filho fazer Y, mas ele próprio não faz o X. Né? Então ele não dá exemplo. E como que a criança vai acreditar num pai, ou numa mãe, ou num cuidador? Como? Ele pode até fingir. Segundo os meus estudos, né, e as minhas experiências, a gente absorve a energia, os comportamentos, os sentimentos, a conduta. Não estou aqui generalizando, nem todos, mas uma boa parte. Então, como ele vai reproduzir algo diferente se ele absorveu essa energia, esse comportamento, essa conduta negativa dos próprios cuidadores que deveriam dar exemplo? E exemplo é exemplo. Não é só exemplo físico, fala. Não é esse tipo de exemplo ou conduta. É um exemplo também de sentimentos, a maneira como essa pessoa sente. Porque a maneira como o cuidador sente, ela passa essa energia para o próprio filho também se sentir. Ou seja, vamos supor que um pai se sinta inseguro, ele transmite essa insegurança para o filho. E o filho, por sua vez, ele precisa da aprovação lá fora. Para poder lidar com as pessoas lá fora, ele precisa da aprovação das pessoas. Como ele é uma pessoa insegura, ele precisa, às vezes, muitas vezes, fingir ou se drogar para poder caber no grupo, porque ele precisa da aprovação social. E ele acredita piamente que a sociedade, muitos, né? Claro, depois que a gente amadurece, a gente toma consciência disso. Só que tomar consciência disso também não vai ajudar. Porque a gente se sente revoltado, né? Quando a gente se depara com decepções, quando a gente é frustrado, a gente fica com ódio, com raiva, guarda mágoa. E esse não é o caminho, a gente guardar esse sentimento. Bater de frente com a sociedade não é o caminho. Isso não vai resolver. O que vai resolver é a gente trabalhar as nossas emoções, entender, né, como o ser humano funciona e também desviar de certos ambientes, fugir de certos ambientes, de certas pessoas, as quais ainda não estão tratadas, ainda não têm essa compreensão. Então, como eu disse no início, a maioria de nós busca amor alheio,
busca a compreensão alheia, a qual a gente não conseguiu ter dentro de casa. Né? Como eu disse, eu não estou julgando o pai nem mãe, porque eles também aprenderam assim. E como eu disse, a sociedade e muitas instituições, não estou generalizando, tem exceções, eles pregam que é preciso isso, aquilo, eles pregam muito da gente ser uma pessoa boa, ser legal, mas não é bem assim. Só quem vive sente na pele o quanto é difícil. E muitas pessoas, boas inclusive, elas preferem engolir sapo ou se anestesiar para poder passar por aquela situação, ou seja, para ter uma interação com a sociedade, porque a gente encontra todo tipo de pessoas na sociedade, e para poder interagir bem com todos, é muito mais confortável, às vezes, engolir sapo. Seja lá se drogando, de remédio, inclusive, né? Ou outras drogas, bebida. Então isso também é engolir sapo, para poder atravessar, né, essa dificuldade que a gente tem de lidar, de interagir com o ser humano. E é importante, é extremamente importante a gente interagir com as pessoas, seja lá qual for o tipo de pessoa. Embora, né, é necessário a gente selecionar, né, desviar de pessoas as quais não estão tratadas ainda, não têm esse entendimento. Só que quando você busca isso principalmente na fase da adolescência, a gente busca a aprovação das pessoas lá fora. Como eu disse, a gente já enfadou daquela mentira, daquela contradição dentro de casa. Então a gente busca, a gente recorre ou nas drogas ou nos amigos, né, entre aspas, porque a gente acredita que é verdadeiro, porque eles conseguem, a sociedade consegue fazer um papel muito bonito para quem ainda não acostumou, não amadureceu. Ele ainda é enganado, ele ainda cai na armadilha da aparência, né? Tem muitas pessoas se fazendo de boas na sociedade, mas nem ela própria sabe quem ela é. Ela entra em contradição a todo momento. E lá na sociedade, quem puder mais engole o outro, principalmente se a pessoa tem um cargo, né? Se ela é uma pessoa com status superior, ou é uma pessoa, né, que tem uma estabilidade emocional maior, não quer dizer que a estabilidade emocional diz que a pessoa é uma pessoa boa, porque existem muitas pessoas ruins, de má fé, que sabem falar muito bem, interagem muito bem com as pessoas, né? Mas na realidade existe ali uma pessoa que ela aproveita da fragilidade, da dor do outro. Então, infelizmente, a maioria das pessoas, hoje eu estou conseguindo me libertar disso, né, de ser tão dependente da aprovação das pessoas. Estou conseguindo não necessitar mais da aprovação do que os outros pensam, do que vão falar. Isso não está me incomodando muito. Embora, para confrontar as pessoas, eu falei aqui sobre engolir sapo. É mais cômodo a gente engolir sapo, né? Deixar, às vezes, as pessoas passar por cima, manipular a gente. E muita gente sabe que está sendo manipulada, né? Mas ela tolera muitas coisas porque é mais confortável, é mais cômodo. Porque confrontar as pessoas é dolorido. Eu experimento isso na prática, porque eu vivo confrontando pessoas.
instituições mesmo, às vezes eu não estou de acordo com certos comportamentos que estão abusando, que estão aproveitando, e aí eu me manifesto, algo que eu não fazia antes. Então é dolorido, porque às vezes eu me deparo com pessoas, osso duro, e isso às vezes me abala. Eu não vou negar que às vezes eu, né, confronto pessoas lá e volto abatido. E aí eu preciso cair no tabaco, fumar o tabaco, porque desorganiza tudo. Então, é confortável a gente não confrontar com as pessoas. É mais fácil a gente ficar quieto, não colocar as nossas opiniões diante de certas situações, aquilo que a gente pensa. A gente acaba aceitando tudo porque é mais confortável. E para não doer tanto, a gente acaba se anestesiando, porque fica mais fácil atravessar aquilo. Porque, como eu disse, confrontar as pessoas não é uma tarefa fácil. Né? Confrontar e não é agredi-la, não é partir para a ignorância, não é entrar em conflito físico. É confrontar, é questionar, né? Saber o porquê daquilo, saber dizer não. Isso é confrontar. Saber evitar certos tipos de pessoas, saber mostrar uma cara feia quando você não está afim de sorrir, ser quem você é mesmo. Não é uma tarefa fácil. A gente precisa fingir para agradar a outra pessoa porque a gente fica com medo do que ela vai pensar, o que ela vai fazer, porque muitas das vezes a gente depende da aprovação das pessoas por conta de trabalho, né, por conta da sobrevivência, então a gente precisa se submeter a certo tipo de comportamento. Eu passo por isso. Às vezes eu me submeto a certo tipo de comportamento, a certo tipo de atitude, engulo sapo também. Mas eu estou me esforçando para não engolir muito sapo, para questionar. É preciso a gente trabalhar as emoções da gente para poder confrontar essas pessoas em harmonia. A coisa mais difícil é, né, se falando de pessoas disfuncionais, tipo eu, por exemplo, que viveu num lar, né, disfuncional, o qual existia muito confronto, né, às vezes até afronta, existia muita estupidez, hostilidade. Então a gente absorveu essa energia. Então, para a gente confrontar pessoas, às vezes, na sociedade, a gente acaba se estressando. Então, é confortável para gente, a gente não quer se estressar, né? Só que é preciso dar o primeiro passo, a gente precisa enfrentar isso. E lutar para se libertar, às vezes, do cigarro, né? Igual eu venho tentando fazer, se libertar das drogas, do remédio. É preciso a gente dar o primeiro passo, porque é tudo questão de treino, né? Tudo questão de treino, da gente evitar certo tipo de pessoas, parar de conversar com certo tipo de pessoas. A gente precisa treinar também a entender as pessoas. Não quero dizer que entender é passar a mão na cabeça dela ou ficar ali com dó, mas é entender que ela não vai conseguir te amar. Ela não tem esse poder para te amar. Uma vez que ela não está conseguindo amar nem ela mesma. Então, como eu disse no início, a maioria das pessoas buscam amor alheio, sendo que esse amor precisa sair da gente mesmo. A gente precisa se aceitar, gostar da gente, amar a gente mesmo. E depois que a gente se aceita e entende as pessoas como elas são, uma vez entendendo elas, a gente vai diminuindo o ódio, o rancor, a mágoa, vai eliminando todo esse sentimento tóxico. A gente passa agora a evitar certos tipos de pessoas, porque a gente já sabe que vai dar merda,
e a gente pode voltar estressado para casa, uma vez que a gente não engole mais sapo. Embora muitas pessoas que engulam sapo, elas também se estressam. Elas conseguem fazer o papel direitinho na sociedade. Não estou aqui para julgar nem condenar, eu sei que é uma situação difícil para todo mundo. Mas se a gente não partir, dar o primeiro passo e mudar os nossos sentimentos, nossa maneira de ver, parar de ser bonzinho, de querer agradar as pessoas, né? Porque às vezes as pessoas seguem aquele padrão que a gente tem que estar mostrando uma cara amigável para todo mundo, a todo momento, porque a gente precisa agradar as outras pessoas. É claro que a gente trabalha, deve trabalhar a empatia e procurar tratar todo mundo com empatia, mas isso leva tempo. Não é tão fácil assim como a mídia publica, assim como a mídia alardeia por aí, que rapidinho você não é bem assim. Às vezes você precisa atravessar a vida para eliminar todos os sentimentos tóxicos, né, e conseguir conviver em harmonia com os diferentes e evitar, né, certo tipo de pessoas, certo tipo de ambiente, o qual não vai nos beneficiar, pelo contrário, vai nos prejudicar. Então é isso, o vídeo de hoje é esse. Espero que sirva para você, tá? Que é preciso a gente dar o primeiro passo, porque viver revoltado com o que as pessoas fazem na sociedade, querer bater de frente com as pessoas, confrontar é uma coisa, bater de frente é outra, né? A gente vai se estraçalhar, a gente vai se destruir porque a gente não vai vencer. As pessoas pensam da forma que elas pensam e ponto final. E ninguém vai mudar isso. A gente consegue mudar a maneira como a gente vê o mundo, a gente consegue mudar a maneira como a gente vai se comportar diante do mundo. Isso a gente é possível. Mas ficar buscando amor das pessoas, buscar compreensão, entender, buscar que as pessoas, né, é, aquela luta que as pessoas entendam, as pessoas não vão entender. A maioria não vai entender, e aqueles que entendem são limitadas também. E nada contra isso. É o natural do ser humano. Tudo tem que partir da gente mesmo, buscar a paz interior e evitar conflitos. É claro que é preciso alguns conflitos, como eu disse, sobre o confronto, questionar algo que a gente não concorda. Isso estressa, né? Isso é desconfortável. Mas se a gente não partir para isso e abaixar a cabeça para tudo, a gente é massacrado. Porque, como eu disse, a mídia, a sociedade e muitas instituições pregam que existe entidades aí que estão preocupadas com o bem-estar dos outros. Até tem instituições e pessoas que estão sim preocupadas, mas são limitadas. Eles estão cuidando da vida deles e nada de errado nisso. Então é preciso a gente cuidar da nossa própria vida. Valeu, obrigado. Se gostou, dá aquele joia. Tchau.